maio de 1940. O exército alemão avançou pela floresta das Ardenas, região que estrategistas militares consideravam intransponível para tanques. Em poucos dias, divisões de Panzer percorreram distâncias rapidamente. As defesas francesas desmoronaram. Cidades belgas caíam uma após a outra. Parecia genialidade mecânica, coordenação impecável e pura força de vontade. Mas nos bolsos daqueles tripulantes de tanques, pilotos e soldados de infantaria havia algo menor, mais estranho e muito mais perigoso que aço ou petróleo. Um comprimido branco, sem nada de especial, com a inscrição Pervitin. Cada comprimido continha metanfetamina. E o alto comando alemão tinha encomendado milhões deles para muitos soldados. Parecia mágica. O cansaço desapareceu, a fome diminuiu, o medo se dissolveu. Eles podiam marchar por 36 horas sem parar, lutar durante a noite e levar as máquinas além dos seus limites. A Blitzkrieg, guerra relâmpago, era alimentada não só por gasolina, mas também pela química. Esta é a história oculta das drogas na Segunda Guerra Mundial. Uma história que vai além das pílulas de metanfetamina alemãs. Os aliados tinham seus próprios coquetéis. Benzedrina para as tripulações de bombardeiros, morfina para os médicos e rações de rum que vinham de gerações. Em hospitais de campanha, estimulantes e sedativos borravam as linhas entre cura e exploração. Nos campos de concentração, experimentos químicos viraram instrumentos de crueldade. No círculo de Hitler, narcóticos tiveram papel sinistro em decisões que mudaram o mundo. Tendemos a imaginar a guerra como confronto de tanques, aviões e ideologias. Mas por trás das estratégias de batalha havia uma guerra mais silenciosa, química, travada nos corpos. As drogas não inventaram o fascismo, não criaram o genocídio. Mas elas eliminaram a hesitação, suprimiram o cansaço e, em alguns casos, ampliaram a violência ao remover os últimos freios humanos. Neste documentário, acompanhamos a trajetória das drogas em tempos de guerra. Dos bancos de laboratório à produção em fábricas. Dos balcões civis às rações da linha de frente. Do médico particular do ditador ao soldado exausto tropeçando entre escombros. Veremos como a química acelerou vitórias e colapsos. E vamos encarar a questão: o que acontece quando nações inteiras dependem de comprimidos para sustentar guerras impossíveis? Porque, no fim das contas, a história das drogas na Segunda Guerra Mundial não se resume apenas a soldados marchando sem dormir. Este é o preço de tratar pessoas como máquinas, do que ocorre quando a ciência é distorcida pela ideologia e dos ecos que persistem na medicina, no meio militar e na sociedade de hoje. O combustível da Segunda Guerra Mundial não era só o petróleo. Era químico, e suas consequências não cessaram quando os combates terminaram. Agora vamos voltar para o local onde a pílula surgiu pela primeira vez. Berlim, 1937. Em um laboratório tranquilo, situado na área industrial da capital alemã, químicos da empresa farmacêutica Temmler finalizaram um processo que teria repercussões em todo o mundo. Eles refinaram um pó cristalino até transformá-lo em uma pílula, pequeno, branco, fácil de engolir. Seu nome é Pervitin. Seu princípio ativo é o cloridrato de metanfetamina. Para os cientistas, era química. Para o público, era uma promessa. O setor de marketing da Temmler não perdeu tempo em transformar essa descoberta em um produto de consumo. Em poucos meses, jornais de Berlim traziam anúncios mostrando donas de casa modernas sorrindo sobre panelas fumegantes. Estudantes curvados sobre livros didáticos, homens de negócios apertando as mãos com vigor. Um estimulante para trabalho e lazer, sugeria o slogan. Os anos 1930 eram otimismo nas soluções farmacêuticas. Os antibióticos estavam apenas surgindo, vitaminas e hormônios enchiam as prateleiras das farmácias. A ideia de que a química poderia melhorar a vida cotidiana não era apenas aceita, era celebrada. O Pervitin foi comercializado como parte dessa cultura de progresso. Os médicos também o abraçaram. Receitas para fadiga, depressão ou simples falta de energia eram comuns. Uma dissertação universitária chegou a exaltar o Pervitin como uma maravilha científica para a força de trabalho moderna. Era tão normalizado
que relatos sugerem que padarias em Berlim testaram pralinés de Pervitin, chocolates misturados com metanfetamina, vendidos para ajudar mulheres nas tarefas domésticas, embora sua prevalência ainda seja debatida. As fronteiras entre remédio, confeitaria e narcóticos se tornaram difusas. A metanfetamina não foi uma invenção alemã. Em 1919, o químico japonês Akira Ogata a sintetizou a partir da efedrina, usada há muito na medicina asiática como descongestionante e estimulante. O composto era mais potente que a anfetamina, sintetizada pelo americano Gordon Ullis uma década antes. Nos anos 1930, ambas as substâncias eram testadas na Europa e nos Estados Unidos. O que a Temmler fez de diferente foi industrializá-la. Criaram um comprimido barato, estável para armazenar e fácil de distribuir. Em 1938, o mercado alemão já estava saturado de Pervitin. Médicos prescreviam o remédio aos milhares. Funcionários de escritório tomavam para turnos. Motoristas engoliam para viagens. Estudantes dependiam dele nas provas. Donas de casa misturavam-no ao café para a lavanderia. Parecia inofensivo, quase saudável. Enquanto isso, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, outra droga seguia caminho semelhante. Benzedrina, nome comercial do sulfato de anfetamina, foi introduzida em 1932 pela farmacêutica americana Smith, Kline French. Inicialmente, era vendida como inalador para congestão nasal, mas os médicos logo perceberam seu efeito estimulante. Em 1937, comprimidos já estavam disponíveis com prescrição. Como o Pervitin, a benzedrina foi amplamente divulgada. Para depressão, obesidade, pressão baixa, enjoo do mar, jornais americanos publicavam anúncios prometendo pílulas de energia para trabalhadores cansados. Estudantes começaram a usá-las para estudar até tarde. Na véspera da Segunda Guerra Mundial, tanto a Alemanha quanto os aliados já tinham pílulas estimulantes circulando pela vida civil comum. É importante fazer uma pausa aqui. Essas drogas não surgiram no mundo como ferramentas sinistras de guerra. Elas eram legais, medicalizadas e normalizadas. Elas ficavam em armários de cozinha e gavetas de escritório muito antes de chegarem às rações militares. Essa normalização é crucial. Isso significava que, quando a guerra estourou, os governos enfrentaram pouca resistência cultural para adaptá-las ao uso militar. Na Alemanha nazista, a ascensão do Pervitin coincidiu com um regime obcecado por eficiência e pela transformação de cidadãos em instrumentos do Estado. A ideologia de Hitler exaltava as virtudes da disciplina e força de vontade. No entanto, por trás da retórica, a química oferecia um atalho. Em 1938, publicações alemãs já recomendavam o Pervitin para soldados. Um fisiologista militar, Dr. Otto Ranke, realizou experimentos mostrando que a metanfetamina podia manter homens acordados por 36 a 50 horas, sem uma queda catastrófica. Ele concluiu que era a ferramenta perfeita para a Wehrmacht. O comprimido se encaixava na doutrina da Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. O sucesso dependia de velocidade, surpresa e pressão incessante. A fadiga era o inimigo da velocidade. O Pervitin parecia resolver isso. De 1937 a 1939, ainda era especulação. Os soldados não tinham tomado o comprimido em grande escala. Isso mudou quando Hitler iniciou a guerra contra a Polônia em setembro de 1939. Hitler voa para inspecionar o que fez. A destruição de uma nação, a Polônia dividida entre os nazistas alemães e os soviéticos. Antes de o exército assumir o controle, sinais de perigo surgiram. Médicos relataram casos de dependência entre cidadãos comuns. Estudantes desmaiavam após semanas de provas, sem dormir. Donas de casa sofriam com mudanças de humor e depressão ao parar o uso. Um médico de Berlim notou que pacientes relatavam colapso após o efeito da droga passar, com exaustão e irritabilidade. Ainda assim, esses alertas eram abafados pelo entusiasmo de uma sociedade intoxicada. Em um regime que idolatrava a produtividade, as reclamações eram frequentemente descartadas como fraqueza. No final da década de 1930, a Alemanha consumia milhões de comprimidos de Pervitin por ano. A infraestrutura para a distribuição em tempos de guerra já estava estabelecida. Do outro lado, britânicos e americanos notaram:
Relatórios sobre o uso civil alemão circulavam em revistas médicas. Em 1938, a Força Aérea Real Britânica fez testes limitados de benzedrina em pilotos durante exercícios de treinamento. Os resultados foram mistos, mas promissores. Os homens ficavam alertas por mais tempo, mas depois relatavam agitação. Nos Zatiwa, o corpo médico do exército já estocava comprimidos de benzedrina antes de o país entrar na guerra. Em 1940, artigos militares discutiam abertamente o valor dessas substâncias em tarefas longas que exigiam vigilância. Ambos os lados se preparavam, consciente ou inconscientemente, para levar os estimulantes do balcão da farmácia ao campo de batalha. O salto foi assustadoramente curto. Uma substância que impulsionava maratonas de estudo e tarefas domésticas à noite em 1937, em 1940, já movia tanques nas Ardenas e bombardeiros sobre o Canal da Mancha. O que torna essa história perturbadora não é só a química, é a normalização. O comprimido parecia comum antes de virar arma. Quando governos encomendaram milhões, ninguém mais os via como chocantes. Já faziam parte da vida. Assim, quando os exércitos de Hitler invadiram a Polônia e depois a França, seus bolsos estavam cheios não só de munição e rações, mas também de pequenos comprimidos brancos. O laboratório havia criado o comprimido. A vida civil o havia normalizado. Agora, o exército iria transformá-lo em arma. Mas como uma caixa de comprimidos virou instrumento oficial do Blitzkrieg? Como uma receita médica virou ordem logística de milhões? A resposta está entre 1939 e 1940, quando a Wehrmacht fez do Pervitin uma ferramenta estratégica. E quando isso aconteceu, a própria guerra começou a acelerar. Para entender essa aceleração, precisamos voltar à primavera de 1940, a química do Blitzkrieg. 1º de setembro de 1939. Ao amanhecer, as forças alemãs invadiram a Polônia. O primeiro grande confronto da Segunda Guerra Mundial havia começado. Para o mundo parecia genialidade militar. Tanques avançando em coordenação precisa, bombardeiros de mergulho despencando sobre colunas de refugiados e soldados, infantaria avançando mais rápido do que as defesas podiam se formar. O Blitzkrieg, guerra relâmpago, havia chegado. Mas dentro do campo da Wehrmacht havia algo incomum nas ordens, algo que o inimigo não podia ver. Uma pílula. Enquanto Hitler se preparava para invadir a Polônia, seus generais enfrentavam um problema: como manter os homens avançando por distâncias imensas sem colapsar. Os exércitos ainda eram movidos pela resistência humana. Os cavalos puxavam carroças de suprimentos, os soldados marcharam a pé. A fadiga era inevitável. Mas os médicos militares alemães já estavam estudando uma solução. Dr. Otto Hanker, diretor do Instituto de Fisiologia Geral e de Defesa, testaram metanfetamina em estudantes universitários. As descobertas foram surpreendentes. Os participantes ficaram dias acordados, concluindo tarefas sem reclamar, com desempenho intacto. Ranke achava que isso era a chave para a guerra moderna. Em seu relatório de 1939, ele escreveu: "É uma substância valiosa para reduzir a necessidade de sono. Pode contribuir muito para o sucesso das operações militares." Assim, quando a Wehrmacht se mobilizou, os oficiais de suprimentos incluíram a pervitina na logística. Soldados na Polônia recebiam pequenos comprimidos brancos junto com rações e munições. A princípio, a escala era limitada, mas os resultados, avanços rápidos, pouco descanso, ritmo implacável, chamaram a atenção dos comandantes. Na campanha contra a França, na primavera de 1940, os estimulantes deixaram de ser experimento para virar doutrina. O plano de invasão era ousado. Divisões Panzer avançariam pelas Ardenas, floresta densa e montanhosa que aliados consideravam impossível para tanques. Depois correriam para o oeste até o Canal, isolando forças francesas e britânicas. A estratégia dependia de velocidade, surpresa e um ímpeto ininterrupto. Qualquer pausa daria tempo ao inimigo reagrupar. Para manter o ritmo, a fadiga devia acabar. Foram emitidas ordens: distribuir Pervitin em grandes quantidades. Em abril de 1940, 35 milhões de comprimidos foram enviados às unidades alemãs que se preparavam para a ofensiva. Os números exatos variam devido a registros incompletos.
O comprimido tinha apelidos. Para tripulações de tanques, era chamado Panzer Schokolade ou chocolate de tanque. Para pilotos da Luftwaffe, Stuka Tablets, referência aos bombardeiros de mergulho sobre cidades francesas. Para soldado de infantaria, era tábua de salvação, diferença entre acompanhar panzers ou ficar para trás. Relatórios do campo pareciam ficção científica. Uma divisão fez uma marcha de 80 quilômetros em 36 horas, quase sem descanso. Soldados relataram uma estranha clareza. "Estamos nos movendo como máquinas", escreveu um deles. Lar. No ar, os pilotos da Luftwaffe realizavam missão após missão, às vezes por 12 horas seguidas, sem entrar em colapso. Em diários, alguns admitiram que mal se lembravam dos desembarques. O corpo moveu-se automaticamente. A mente se desapegou. Do ponto de vista dos aliados, o avanço alemão parecia imparável. Oficiais britânicos observavam incrédulos, enquanto colunas alemãs avançavam por um terreno que, segundo eles, os atrasaria por semanas. "Eles parecem incansáveis", queixou-se um relatório francês, sem pausa, sem hesitação. Para os observadores externos, parecia disciplina. Dentro das fileiras, era química, mas o milagre veio com custos. Memorandos médicos de 1940 já apontavam efeitos colaterais preocupantes. Soldados tornavam-se irritadiços, imprudentes ou eufóricos a ponto de ignorar ordens. Alguns relataram alucinações, inimigos fantasmas, movimentos imaginados na floresta. Outros desabavam em um sono profundo e repentino quando o efeito da droga passava. Às vezes no meio de uma marcha, às vezes ocupando posições críticas. Um médico da divisão registrou que, após 3 doses, o comportamento se torna imprevisível. A agressividade aumenta, discriminação prejudicada. O ciclo era simples e perigoso. Surto, colidir, surto novamente. Para uma doutrina de ímpeto implacável, esse colapso seria catastrófico. Os aliados notaram isso. Relatórios de inteligência de 1940 sugeriam que soldados alemães eram drogados. Cientistas britânicos testaram seu próprio estimulante, a benzedrina, já disponível no mercado civil. No verão de 1940, a Força Aérea Real autorizou oficialmente seu uso em missões longas. Os ECUA. O exército, ainda fora da guerra, testou benzedrina em tropas em exercícios de campo. Os resultados refletiram a experiência alemã. Os homens ficavam alertas, mas tinham um julgamento ruim sob pressão. Mesmo assim, em 1941, a benzedrina já era padrão para tripulações de bombardeiros americanos que se preparavam para o conflito inevitável. Assim, começou um novo tipo de corrida armamentista, não de aço ou petróleo, mas de química. As vitórias alemãs em 1940 surpreenderam o mundo. Dinamarca e Noruega em abril. França e os Países Baixos em maio e junho. Em poucas semanas, Paris havia caído. No meio do verão, apenas a Grã-Bretanha permanecia não ocupada. O mito da Blitzkrieg nasceu. A imagem das forças alemãs imparáveis, perfeitamente coordenadas, sempre um passo à frente. Os historiadores frequentemente atribuem o sucesso ao planejamento, à tecnologia e ao elemento surpresa, e com razão. Mas por trás da estratégia havia outro fator. Milhões de comprimidos brancos engolidos, levando corpos humanos além de seus limites naturais. Vale a pena repetir, a pílula não inventou a invasão, mas removeu o último freio à velocidade. A Blitzkrieg não era só tanques e rádios, tinha química. Em 1940, eram visíveis rachaduras. Os soldados queixaram-se de exaustão quando os suprimentos acabaram. Agentes preocupavam-se com a disciplina, pois alguns homens mostraram comportamento maníaco. Um memorando do Departamento Médico da Wehrmacht, do fim de 1940, recomendava limitar o uso de pervitina a emergências, alertando para colapso nervoso e dependência. Mas o aviso chegou tarde. A droga estava na doutrina. O exército marchou impulsionado pela química e venceu. O sucesso abafou a cautela. E assim a pílula tornou-se parte do equipamento, tão familiar quanto o pão e as balas. Ao final de 1940, tanto o eixo quanto os aliados já haviam introduzido estimulantes em seus exércitos. Milhões de homens estavam lutando, voando e marchando com química em suas veias.
Mas os estimulantes foram só o começo. No campo de batalha, soldados logo dependeriam de morfina para sobreviver aos ferimentos, barbitúricos para dormir e outras misturas. Nas sombras, médicos nazistas já imaginavam coquetéis ainda mais potentes para aumentar o desempenho. A pílula provou seu valor. Agora, a questão era, até onde os exércitos iriam? A resposta se desenrolaria entre 1941 e 1942, nas paisagens da Rússia, nos céus da Grã-Bretanha e nas areias do deserto do norte da África. Os soldados descobririam tanto o poder quanto o perigo de viver à base de comprimidos. E é para lá que vamos agora, para a linha de frente. Vidas moldadas pela química e pelos microcenários da guerra travada com resistência emprestada. No papel, o soldado alemão de 1940 era modelo de disciplina, força de vontade de ferro, precisão mecânica e resistência incansável. Na prática, a verdade era mais estranha. No bolso interno de sua túnica, chacoalhava um pequeno frasco de comprimidos, brancos, calcários, estampados com um T de Temmler. Pareciam inofensivos, pareciam milagrosos, e mudaram tudo sobre como os soldados lutavam, marchavam e até pensavam. Pegue as divisões de infantaria cruzando a Bélgica em maio de 1940. Sua tarefa era impossível pelos padrões tradicionais. Para acompanhar as colunas blindadas avançando dia e noite pelas Ardenas, os soldados a pé ficariam quilômetros atrás. Mas diários relatam homens marchando até suas botas se desintegrarem, olhos vidrados, mas as pernas ainda andando. Um soldado escreveu aos pais: "Marchamos por 2 noites sem dormir. Não sentíamos fome, nem medo. Era como se o próprio tempo tivesse parado." Outro recordou perceber de repente que havia percorrido mais de 60 quilômetros, mas mal conseguia se lembrar das estradas por onde tinha passado. Era como estar em um sonho, ele disse. Você simplesmente continua, pelos comandantes. Isso era ouro. A Blitzkrieg dependia da velocidade, e a velocidade exigia homens que pudessem marchar como máquinas. O Pervitin proporcionava exatamente isso. Acima do campo de batalha, os pilotos travavam sua própria guerra contra a fadiga. As missões da Luftwaffe exigiam voos de 10 ou 12 horas, navegando na escuridão, desviando do fogo antiaéreo e mergulhando sobre alvos com precisão. Aqui, estimulantes tornaram-se ferramentas de sobrevivência. O piloto Peter Riedel lembrou-se de receber Stuka-Tabletten antes de missões longas. Alguns juravam por elas. Afirmavam ter foco e resistência, mas outros relatavam efeitos: paranoia, visão em túnel ou alucinações de aviões inimigos onde não havia nenhum. Pilotos britânicos da Royal Air Force enfrentavam tensões. Durante a Batalha da Grã-Bretanha em 1940, alguns receberam benzedrina antes de patrulhas noturnas. Um deles lembrou: "No começo, parecia que eu poderia continuar para sempre. Então, de repente, nada. Como cair de um penhasco, o estimulante os mantinha no ar. Mas quando o efeito passava, as quedas eram literais e figurativas. Um piloto que cochilasse ao pousar arriscava não só a si mesmo, mas toda a esquadrilha." Para os aliados, em nenhum lugar o uso de drogas foi mais sistemático do que nas tripulações de bombardeiros. Desde 1941, a Royal Air Force e depois as forças aéreas do exército do Zeuar enviavam homens em missões de 8, 10 ou 12 horas. Eles voavam pela escuridão congelante, em cabines não pressurizadas a altitudes com pouco oxigênio, pilotando máquinas pesadas sobre céus inimigos. Os comandantes se preocupavam menos com a saúde a longo prazo e mais com o desempenho imediato. Benzedrina era administrada como rotina. Em 1942, o ZEUA, a Força Aérea do Exército, distribuiu mais de 15 milhões de tablets às tripulações. Os membros da tripulação relataram que a droga diminuiu o medo e aumentou a vigilância. "Você não pensou em artilharia antiaérea ou caças noturnos", lembrou um artilheiro. "Você simplesmente manteve os olhos abertos e o dedo no gatilho, mas os efeitos colaterais eram difíceis de ignorar." A irritabilidade causava brigas entre tripulantes. Decisões ficaram imprudentes. Navegador disse que, durante ataque a Hamburgo, achou que estavam fora da rota por centenas de quilômetros. Centenas de quilômetros. Estavam no caminho certo. O excesso de confiança quase condenou a missão.
Os comprimidos proporcionavam estado de alerta, mas ao custo do discernimento. Em terra, outra droga moldou a experiência da guerra: morfina. Todos os médicos alemães, britânicos e americanos carregavam auto-injetores ou seringas. Para o soldado ferido, foi a salvação. Uma única injeção poderia atenuar a dor o suficiente para sobreviver à evacuação. No caos da batalha, a morfina era quase milagrosa. Homens com membros fraturados ou queimaduras que os teriam levado à loucura foram, em vez disso, acalmados o suficiente para esperar pelas macas. Muitos veteranos depois lembraram o alívio quando a morfina os invadiu como onda quente. Mas a droga tinha seu lado sombrio. Alguns soldados tornaram-se dependentes após doses repetidas. Na Europa ocupada, mercados negros prosperavam com morfina desviada dos estoques militares, para civis ou desertores. A linha entre alívio médico e fuga recreativa ficou tênue. Ao contrário dos estimulantes que podiam ser disfarçados como ferramentas de eficiência, a morfina era claramente viciante. Comandantes toleravam só porque a alternativa, agonia sem tratamento, era impensável. Quando a Alemanha foi para o leste em junho de 1941, com a Operação Barbarossa, o uso de estimulantes cresceu ainda mais. Marchar por vastas paisagens russas exigia uma resistência sobre-humana. O Pervitin era amplamente distribuído. Soldados relataram marchar até o colapso, acordar em valas e então engolir outro comprimido para se juntar novamente ao avanço. Alguns tiveram surtos psicóticos. Médicos militares alemães relataram homens vendo batalhões russos onde não havia, atirando em campos vazios. Outros ficaram paranoicos, certos de que companheiros conspiravam contra eles. Ainda assim, por semanas, o avanço continuou. A Blitzkrieg novamente parecia imparável, alimentada em parte por comprimidos. Os soviéticos não industrializaram a metanfetamina como a Alemanha, contando mais com álcool e cafeína como estimulantes, e uso limitado dos estoques de Pervitin alemão capturados depois na guerra. Médicos soviéticos também usavam morfina para soldados feridos. No entanto, a escassez muitas vezes deixava muitos sem tratamento, forçando dependência de métodos menos eficazes para controlar a dor. No norte da África, tropas britânicas e Commonwealth enfrentavam outro extremo: calor, monotonia e cansaço na Guerra do Deserto. Aqui, a benzedrina virou item padrão. Unidades australianas e neozelandesas, em campanhas no deserto, dependiam dela para suportar dia e noite, marchas e batalhas. Relatos repetiam os mesmos alertas da Europa. Soldados explodindo com os companheiros, caindo em estupor repentino após as missões ou sofrendo palpitações cardíacas. Comandantes notavam discretamente que os efeitos colaterais da droga podiam ser tão perigosos quanto a própria fadiga. Em 1942, o padrão estava claro em todas as frentes. Os comprimidos criavam supersoldados temporários. Sem sono, sem fome, sem medo. Mas então vinha a queda. Exaustão repentina, depressão, paranoia ou dependência. No curto prazo, as vitórias pareciam sem esforço. No longo prazo, rachaduras se espalhavam pelos exércitos. Um oficial britânico resumiu em um relatório: o soldado sob efeito de estimulantes é corajoso, mas não é sábio. Na metade da guerra, os exércitos de ambos os lados já estavam presos em um ciclo. Comandantes planejavam operações supondo soldados sem dormir. Pilotos eram escalados para missões seguidas, com resistência prolongada. Cadeias logísticas incluíam pílulas rotineiramente como munição. Os exércitos haviam se tornado quimicamente dependentes. Sem as pílulas, o ritmo das operações parecia impossível. Essa dependência preparou o terreno para desdobramentos mais sombrios. Na Alemanha, médicos da SS começaram a experimentar novas misturas: metanfetamina com cocaína, morfina com escopolamina. Nos campos de concentração, prisioneiros se tornariam cobaias involuntárias desses potenciadores de combate. E no topo do regime nazista, o próprio Hitler começava a depender de uma farmácia particular de injeções. O soldado da linha de frente mostrou do que a química era capaz. Agora, a máquina do Estado iria além, cruzando limites entre medicina, aprimoramento e atrocidade. O campo de batalha revelou o poder da pílula. Os campos revelariam sua crueldade. Longe da linha de frente, outro tipo de guerra se desenrolava:
Uma guerra escondida atrás de arame farpado, torres de vigilância e eufemismos como custódia protetora. Dentro do sistema de campos de concentração nazistas, as drogas deixaram de ser ferramentas de resistência. Elas se tornaram ferramentas de controle, coerção e crueldade. Em 1941, o Pervitin já havia provado seu valor no campo de batalha, mas a SS e o corpo médico nazista viram outro uso. Experimentos. Campos como Dachau, Sachsenhausen e Auschwitz funcionavam também como laboratórios. Os prisioneiros não eram pacientes. Eles eram cobaias, privados de escolha, usados em pesquisas que eram ao mesmo tempo pseudocientíficas e impiedosas. Um dos primeiros experimentos envolvia a própria metanfetamina. Médicos da SS queriam saber até onde o corpo humano podia ser levado. Em Sachsenhausen, prisioneiros eram forçados a engolir altas doses de pervitina antes de marchar de botas pesadas pelo pátio por horas. Alguns desabavam e eram espancados até se levantarem. Outros eram deixados para morrer quando seus corpos não aguentavam mais. Anotações eram feitas como catalogando falhas mecânicas. Outro programa testava chicletes com cocaína. A ideia era prática: criar um estimulante para tripulações de submarinos mascar por dias, acordadas em U-boats. Prisioneiros eram forçados a mascar chiclete e fazer exercícios exaustivos em condições congelantes. Os resultados? Alucinações, colapso, falência de órgãos foram registrados, enquanto o sofrimento humano era tratado como dado. Se os estimulantes testavam a resistência, os sedativos impunham obediência. Barbitúricos e outros tranquilizantes eram dados aos prisioneiros para torná-los dóceis em interrogatórios. Em alguns casos, sedativos eram usados como instrumentos de execução, com grandes doses administradas a crianças ou prisioneiros com deficiência sob os chamados programas de eutanásia, que visavam eliminar aqueles considerados inaptos pelo regime. A química era clínica, mas o efeito era a aniquilação. Os relatórios usavam linguagem burocrática: administrado, terminado, registrado. Por trás dessas palavras estavam famílias destruídas, vidas silenciadas. Em 1943, médicos da SS também estavam experimentando a mescalina, um alucinógeno derivado do cacto peyote. Em Dachau, prisioneiros eram secretamente drogados durante interrogatórios. Os médicos observavam se o estado mental alterado fazia com que os segredos fossem revelados. Alguns prisioneiros ficavam confusos, desorientados, sem distinguir alucinações da realidade. Outros sofreram colapsos dos quais nunca se recuperaram. Esses não eram casos isolados. Eles refletiam um esforço sistemático de transformar a química em arma de dominação, dobrar mentes e corpos à vontade da SS. Esses experimentos são mais assustadores não só pelo sofrimento, mas pelo tom dos registros. Documentos sobreviventes descrevem: o sujeito A apresentou aceleração do pulso, ou o sujeito B desmaiou após 120 minutos. Nenhuma menção a nomes, nenhum reconhecimento de humanidade. As vítimas foram reduzidas a entradas numa tabela, sua dor achatada em abreviações clínicas. Essa frieza revela como ideologia e química se entrelaçaram. A visão de mundo nazista já desumanizava judeus, ciganos, pessoas com deficiência e prisioneiros políticos. As drogas tornaram-se o acelerador que permitiu aos médicos tratar seres humanos como matéria-prima. Enquanto isso, fora dos campos, médicos da SS buscavam suas próprias misturas para uso na linha de frente. Em 1943, um projeto combinou cocaína, metanfetamina e oxicodona em um único supercomprimido. Ele foi testado em prisioneiros que eram obrigados a marchar em clima congelante, carregando cargas pesadas até desmaiarem. A fórmula era destinada a tripulações de tanques que deveriam lutar por dias sem descanso. Essa era a lógica militar industrial do Terceiro Reich. Buscar atalhos químicos que transformassem homens em máquinas incansáveis, não importando o custo para aqueles forçados a provar isso. A ironia é gritante. A propaganda nazista exaltava a pureza racial, a força natural e a superioridade da vontade. Mas, por trás dos slogans, o regime dependia de substâncias químicas, não só para seus soldados, mas também para experimentos.
A pureza era ideologia, a dependência era realidade. O comprimido branco que permitiu aos soldados alemães atravessar a França era o mesmo que médicos da SS forçavam aos prisioneiros em Sachsenhausen. O regime que pregava invencibilidade era viciado em química. Para os prisioneiros, o preço foi imenso. Sobreviventes lembravam de noites sem sono após doses forçadas de estimulantes. Outros descreviam o terror de serem injetados com substâncias desconhecidas, nunca informados do que eram, apenas sentindo seus corações acelerarem ou suas mentes se fragmentarem. Poucos viveram para testemunhar. A maioria dos experimentos terminava em morte, seja por overdose, exaustão ou execução, uma vez que os dados haviam sido coletados. Esta é a parte da história das drogas raramente contada. Que o que parecia milagroso no campo de batalha era monstruoso nos campos de concentração. A mesma ciência que dava energia aos soldados alemães causava tormento aos prisioneiros. Essas atrocidades não estavam isoladas do maior projeto médico nazista. Elas se cruzavam com programas como a Ação T4, a campanha de eutanásia que matou dezenas de milhares de alemães com deficiência. Frequentemente por injeção letal, cruzavam-se com pesquisas de esterilização, usando químicos para tornar mulheres inférteis à força. A química estava ligada ao genocídio. Em 1943, a SS já havia ido além de comprimidos, adotando uma filosofia de violência medicalizada, usando drogas, injeções e métodos laboratoriais para impor objetivos ideológicos. Com a guerra se arrastando, aumentavam relatos de dependência e colapso entre soldados alemães. Nos campos, os experimentos continuavam. Mesmo quando o Reich começou a fraquejar no campo de batalha, médicos buscavam misturas mais desesperadas, esperando um milagre químico que revertesse o curso da guerra. Esse milagre nunca veio. O que restou foi um rastro de sofrimento documentado em cadernos, mas a um custo humano imensurável. E ainda assim, a história das drogas nos campos se conecta a outro cenário: os mais altos níveis da liderança nazista. O próprio Adolf Hitler estava se tornando cada vez mais dependente de injeções diárias de seu médico pessoal. Theodor Morell, o mesmo regime que usava drogas para atormentar prisioneiros, estava administrando ao seu próprio líder uma farmácia particular. A contradição é chocante, mas ressalta o tema central. A química nunca foi neutra no Terceiro Reich. Ela foi moldada para servir ao poder, seja através de tanques, dos campos ou das veias do próprio ditador. Os campos revelaram a crueldade da dependência química. O círculo íntimo do Führer revelaria suas próprias ilusões. No centro do Terceiro Reich estava um homem que pregava a força de vontade como a mais alta virtude. Adolf Hitler disse ao seu povo que a força vinha do sangue, da disciplina e da crença. Ele zombava da fraqueza e desprezava a doença, e celebrou o autocontrole. No entanto, a portas fechadas, o ditador dependia cada vez mais de injeções diárias, comprimidos e misturas químicas preparadas por um homem, o Dr. Theodor Morell. Morell entrou na vida de Hitler em 1936, apresentado por conhecidos nos círculos da elite de Berlim. Morell era um médico corpulento e excêntrico, com reputação de aplicar tratamentos pouco convencionais, e não era um médico comum. Ele se especializou em problemas gastrointestinais e terapias alternativas, combinando vitaminas, hormônios e tônicos patenteados em um arsenal de injeções. Hitler, atormentado por cólicas estomacais crônicas, eczema e exaustão, concordou em experimentar seus métodos. Em poucos dias, ele relatou melhora. Grato, ele fez de Morell seu médico pessoal. Logo, Morell teve acesso quase constante ao Führer, tornando-se uma das poucas pessoas em quem Hitler confiava. No final da década de 1930, a rotina diária de Hitler passou a incluir mais injeções administradas por Morell. Inicialmente, tratava-se principalmente de vitaminas, glicose e laxantes. Mas com o passar dos anos, as fórmulas se tornaram mais eficazes. Um dos compostos era o Eucadal, um opioide potente semelhante à oxicodona. Morell introduziu estimulantes à base de metanfetamina e extratos animais vendidos como rejuvenescedores. Hitler, desconfiando de muitos em seu círculo íntimo, passou a depender das seringas de Morell para alívio e energia. Em 1941, Hitler já recebia várias injeções por dia.
seu ajudante Heinz Linger, mais tarde recordou: o médico vinha com sua maleta de manhã e à noite. Sempre havia uma agulha. Testemunhas oculares notaram mudanças. Os humores de Hitler tornaram-se instáveis. Explosões eufóricas de confiança, seguidas por períodos de irritabilidade ou letargia. Suas mãos tremiam de forma mais perceptível. Ele ficava inquieto nas reuniões, às vezes discursando por horas sem parar, outras vezes afundando-se em silêncio. Analistas da inteligência britânica, reunindo relatos, especulavam que o Führer poderia estar sob a influência de estimulantes. Eles estavam mais próximos da verdade do que imaginavam. Dentro da Alemanha, porém, ninguém ousava desafiar Morel. Ele era ridicularizado como charlatão do Reich, mas Hitler o defendia. Criticar Morel era arriscar-se à ira de Hitler. Historiadores debatem há muito quanto o uso de drogas por Hitler influenciou suas decisões militares. Embora seja impossível provar relação direta, o momento levanta questionamentos. Durante a invasão da União Soviética em 1941, Hitler insistiu em avanços rápidos, convencido de que suas forças poderiam esmagar a Rússia antes do inverno. Relatos sugerem que ele recebia estimulantes diariamente, o que pode ter alimentado seu excesso de confiança, embora sua rigidez ideológica e erros estratégicos também contassem. Quando os generais pediram recuos em 1941, Hitler recusou. Apesar das perdas catastróficas, Hitler insistiu que o exército mantivesse posição. Alguns contemporâneos atribuíram sua obstinação ao estado alterado, mas também à desconfiança nos generais. Em 1942 e 1943, com derrotas em Stalingrado e no norte da África, ele parecia cada vez mais alheio à realidade. Visitantes notavam sua palidez, mãos trêmulas e surtos de energia maníaca. Cada episódio era seguido por Morel, chegando com outra seringa. Um oficial do Estado-Maior lembrou: sabíamos quando a injeção foi aplicada. Os olhos do Führer brilharam, sua voz ficou mais forte e, por horas, ele pareceu ele mesmo de novo. As anotações de Morel, recuperadas após a guerra, listam dezenas de substâncias que Hitler consumiu. Barbitúricos, brometos, atropina, estricnina, anfetaminas, opiáceos e derivados da testosterona. Ele também injetava extratos de órgãos de animais, fígado, sêmen de touro, até mesmo testículos pulverizados, comercializados como terapias de rejuvenescimento. Em 1944, a dependência de Hitler era total. Ele exigia que Morel o acompanhasse sempre, até no bunker blindado do Führer, com as forças aliadas se aproximando. Estoques de medicamentos caíram sob bombardeios, forçando trocas. Morel se desdobrava para manter seu regime, às vezes improvisando com misturas não testadas. Fotografias de 1944 a 45 mostram um homem visivelmente deteriorado, com a postura de Hitler curvada, sua pele serosa e a mão esquerda tremendo incontrolavelmente. Visitantes o descreviam como envelhecido precocemente, alternando entre explosões de megalomania e um cansaço vazio. Quando o atentado de 20 de julho de 1944 o deixou ferido, Morel o encheu de morfina e estimulantes para aliviar a dor e restaurar sua energia. Em poucas horas, Hitler estava se dirigindo à nação, sua voz tremendo de fúria. A química o remendou temporariamente, mas as fissuras eram inegáveis. Por que Hitler confiava tanto em Morel? Em parte porque Morel entregava o que Hitler desejava: alívio imediato. O ditador odiava doenças, via a fraqueza como vergonhosa e exigia atividade constante. As injeções de Morel permitiam que ele mantivesse a ilusão de invencibilidade, mesmo enquanto seu corpo desmoronava. Mas a dependência gerou isolamento. No fim de 1944, alguns generais alertaram Hitler que os tratamentos de Morel eram perigosos. Ele os ignorou. Quando Albert Speer, ministro de armamentos, expressou preocupação, Hitler respondeu: se dispensasse Morel, morreria. Em abril de 1945, com tropas soviéticas chegando a Berlim, os suprimentos de Morel acabaram. No Führerbunker, Hitler ficava mais fraco a cada dia. Testemunhas o descreveram arrastando-se pelos corredores, mal conseguindo ficar de pé, com as mãos tremendo violentamente. Quando Morel foi finalmente dispensado, em parte por paranoia,
Em parte porque já não podia fornecer o que Hitler exigia, Hitler se deteriorou rapidamente. A estrutura de produtos químicos que o sustentava havia desaparecido. Em 30 de abril de 1945, Hitler tirou a própria vida no bunker. Naquele momento, seu corpo era apenas uma sombra do homem que um dia dominou a Europa. As drogas não criaram sua ideologia nem seus crimes, mas sustentaram suas ilusões, prolongaram sua resistência e mascararam seu declínio. A dependência química de Hitler expõe a contradição central do regime nazista. Exteriormente, exaltava a pureza, a força e a força de vontade. Interiormente, seu líder era mantido vivo por injeções diárias, com as veias carregando um coquetel de estimulantes e narcóticos. O homem que desprezava a fraqueza era viciado. O homem que pregava a pureza dependia de extratos animais e opiáceos. O império que prometia invencibilidade estava desmoronando sob o peso de suas próprias ilusões. Se as drogas podiam turvar o julgamento de um ditador viciado, elas também podiam desfazer a disciplina de exércitos inteiros. Pois mesmo enquanto Hitler se deteriorava em seu bunker, soldados alemães por toda a Europa viviam seu próprio colapso químico, viciados, exaustos e desiludidos. É nesse desenrolar que a história segue adiante. Em 1943, o milagre da pílula estava se esvaindo. O que antes parecia uma vantagem imparável. Soldados marchando sem dormir, pilotos voando sem medo, agora revelavam seus custos. Vício, exaustão e colapso químico se espalharam pelas fileiras das forças do Eixo e aliadas. A Blitzkrieg funcionou à base da química, mas como qualquer combustível se esgotou. Nas planícies da Rússia, tropas alemãs pagavam o preço da dependência anterior. Em 1941, o Pervitin impulsionou o avanço rumo a Moscou. Em 1943, durante as retiradas de Stalingrado e Kursk, os suprimentos falharam. Soldados que haviam se acostumado com as pílulas se viram sem elas. Diários da linha de frente falam de colapso. Um soldado escreveu: "Corpo exige comprimidos. Sem eles, mãos tremem, olhos fecham, pensamentos sombrios." Outro confessou ver soldados russos nas árvores, onde não havia nenhum. Alucinações causadas pela abstinência. Médicos de campo relataram casos em massa de depressão e psicose. Alguns homens vagavam sem rumo, recusando ordens. Outros desabavam no meio da marcha, incapazes de se mover. O que antes os tornava incansáveis, agora os tornava inúteis. Oficiais médicos alemães reconheceram a crise. Um memorando de 1943 do escritório médico da Wehrmacht alertava que o remédio era problema. A dependência é generalizada. O uso devia ser restrito, mas as restrições eram inviáveis. A estratégia do exército previa marchas sem dormir e ofensivas implacáveis. Sem os comprimidos, a própria doutrina se desfazia. Comandantes ignoravam silenciosamente os avisos e continuavam a distribuição. O vício era tolerado como custo da guerra. Os pilotos também começaram a sofrer. Em 1944, aviadores da Luftwaffe faziam menos missões, mas em condições mais severas. Estimulantes os mantinham acordados, mas acidentes eram mais fatais. Alguns pilotos relataram desmaios em voo após exaustão. Outros ficaram paranoicos, atirando em sombras ou rompendo a formação em pânico. Um relatório médico relatou um esquadrão de missão com 3 aviões perdidos, não por fogo inimigo, mas por acidentes ligados ao uso excessivo de estimulantes e à fadiga. A pílula milagrosa minava a força que deveria fortalecer. Aliados também enfrentavam crises com estimulantes. Em 1943, o exército dos Estados Unidos havia distribuído milhões de comprimidos de benzedrina. Na 8ª Força Aérea, tripulações de bombardeiros de longo alcance rotineiramente tomavam comprimidos antes das missões. Os sintomas refletiam a experiência alemã. Os soldados ficavam irritadiços, briguentos ou imprudentes. Um navegador americano de bombardeiro mais tarde recordou: "Achávamos que estávamos mais atentos. Na verdade, estávamos cometendo erros mais rápido." Relatórios britânicos ecoaram a preocupação. Um médico da RAF escreveu: "A benzedrina mantém a pessoa acordada, mas prejudica o julgamento. Seu uso tático pode ser justificado, mas o uso habitual é perigoso." Ainda assim, as missões continuaram.
e os comprimidos também. A máquina da guerra total exigia desempenho, mesmo que as peças humanas quebrassem. Junto com os estimulantes, a morfina deixou cicatrizes profundas. Em 1944, centenas de milhares de soldados feridos haviam recebido injeções. Muitos se recuperaram fisicamente, mas alguns carregaram uma ferida invisível, a dependência. Na Alemanha, veteranos voltaram viciados da frente. No Zipschwima e na Grã-Bretanha, alguns militares feridos lutaram para se livrar da droga que os salvou. Hospitais militares muitas vezes não tinham recursos para tratar esses casos e o estigma mantinha muitos calados. Nos territórios ocupados, morfina e pervitin inundaram os mercados negros. Civis trocavam rações por comprimidos. Na Berlim, devastada por bombardeios, a morfina tornou-se uma fuga do desespero. O que havia sido remédio no campo de batalha tornou-se uma mercadoria de sobrevivência e destruição em casa. À medida que a dependência química se espalhava, a disciplina militar se deteriorava. Oficiais alemães relataram homens desobedecendo ordens em surtos maníacos ou caindo em estupores depressivos. Comandantes americanos notaram aviadores recusando missões sem o seu benzedrina. O vício estava minando a autoridade do comando. Também houve acidentes. Caminhões capotaram ao motoristas exaustos desmaiarem após a queda dos estimulantes. Depósitos de munição explodiram ao guardas nervosos pelas pílulas manusearem armas inadequadamente. O custo era medido só em saúde, material perdido e vidas. No final de 1944, corpos médicos alemães e aliados reuniram evidências dos perigos. Relatórios listavam insuficiência cardíaca, psicose, surtos violentos e suicídios. As recomendações sugeriam limitar o uso de estimulantes a emergências. Na prática, a máquina de guerra não podia desacelerar. Generais ordenavam ofensivas, pilotos cumpriam missões, soldados marchavam. As pílulas continuavam fazendo parte do equipamento. A ciência foi sobreposta pela estratégia. O impacto sobre os soldados individuais foi devastador. Cartas enviadas para casa em 1944 e 1945 trazem um tom diferente da confiança ousada de 1940. Os homens escreviam sobre desespero, insônia e dependência. "Não consigo fechar os olhos sem elas", confessou um soldado alemão sobre o pervitin. Um aviador americano admitiu: "Lutamos a guerra 2 vezes. Uma contra o inimigo, outra contra nossos próprios nervos. Mesmo para quem sobreviveu, o legado ficou." Veteranos retornaram com distúrbios nervosos, problemas cardíacos ou dependência persistente. Alguns carregaram essas cicatrizes silenciosamente por décadas. Nos meses finais da guerra, a estrutura química desmoronava junto com o próprio Reich. Hitler, privado das injeções de Morel, deteriorou-se visivelmente no bunker. Tropas alemãs, famintas e mal abastecidas, já não tinham acesso regular às rações de pílulas. Os homens-máquina de 1940 haviam desaparecido. O que restava eram corpos exaustos e destruídos. Para os aliados, os estimulantes mantiveram as operações durante as ofensivas finais de 1944 a 1945. Mas médicos notaram o aumento de colapsos físicos e psicológicos. A vitória chegou, mas o custo humano estendeu-se além do campo de batalha. O padrão era claro. Os estimulantes deram velocidade aos exércitos, mas também dependência. A morfina trouxe alívio, mas também vício. As drogas eram aceleradores, não soluções. Elas queimavam intensamente, depois deixavam apenas cinzas. Quando o suprimento falhava, soldados sucumbiam. Se as pílulas falhavam, a doutrina falhava. O milagre de 1940 acabou nos escombros de 1945. A guerra terminou em maio de 1945. Mas a química não. Estoques de estimulantes inundaram as sociedades do pós-guerra. Veteranos carregaram suas dependências para a vida civil e os militares silenciosamente guardaram suas lições, preparando-se para usar estimulantes novamente em futuros conflitos. O colapso de 1945 não foi o fim, foi o início de um novo capítulo em que as drogas de guerra moldaram a paz, a medicina e até mesmo guerras futuras. É para essa vida pós-guerra que a história segue agora. Para os anos do pós-guerra, a Guerra Fria e os ecos que ainda nos assombram hoje. Maio de 1945. As armas silenciaram. As bandeiras de rendição foram assinadas.
Mas a química da guerra não desapareceu com os escombros de Berlim e Tóquio. Comprimidos e pós permaneceram em quartéis, armazéns e mercados negros. Soldados levaram seus hábitos para casa, atracaram nas minas, médicos adaptaram fórmulas de guerra para prescrições em tempos de paz e governos silenciosamente arquivaram seus conhecimentos para o próximo conflito. A Segunda Guerra Mundial foi um laboratório em escala global. Seus experimentos não terminaram com a paz. Eles ecoaram na Guerra Fria, na medicina civil e até mesmo em nossa compreensão atual sobre drogas. Em nenhum lugar, o eco do pós-guerra foi mais forte do que no Japão. O exército imperial havia estocado grandes quantidades de metanfetamina, comercializada sob o nome Filopon. Com a derrota, porém, os estoques invadiram a vida civil. Em 1946, o Filopon era vendido abertamente em farmácias como um estimulante para trabalhadores exaustos em uma economia devastada. Os resultados foram catastróficos. Em 1950, o Japão enfrentava uma epidemia nacional de metanfetamina. Centenas de milhares estavam viciados. O crime aumentou. Famílias desmoronaram sob pressão. Só após proibições do governo e prisões nos anos 1950, a epidemia começou a recuar, mas as cicatrizes sociais e médicas permaneceram por décadas. Na Alemanha, o Pervitin nunca sumiu de verdade. Embora as autoridades aliadas tenham tentado restringir sua produção, a droga persistiu nos mercados clandestinos. Veteranos de guerra, traumatizados e deslocados, buscavam refúgio em comprimidos familiares. Para alguns, o Pervitin era mais fácil de encontrar do que comida. Mesmo na nova Bundeswehr da Alemanha Ocidental, estimulantes surgiam em treinamentos e planejamentos, mas nunca na escala da Wehrmacht. As lembranças da dependência permaneciam. Nos Estados Unidos, o benzedrina usado na guerra teve uma transição mais suave. Permaneceu legal, prescrito para depressão, obesidade e fadiga. A América do pós-guerra, obcecada por produtividade e eficiência moderna, abraçou a cultura das pílulas estimulantes. Na década de 1950, caminhoneiros, estudantes e donas de casa tinham acesso às anfetaminas. As empresas farmacêuticas as rebatizaram como auxiliares seguras e eficazes para o estilo de vida moderno. O exército também continuou seu uso. Na Coreia, pilotos dos Daewoo recebiam benzedrina no kit padrão. No Vietnã, as pílulas voltaram, agora como dexedrina, uma variante mais potente. Entre 1966 e 1969, as forças americanas consumiram cerca de 225 milhões de comprimidos estimulantes. A lição da Segunda Guerra Mundial, de que os estimulantes podiam manter um exército acordado e agressivo, não havia sido esquecida. A União Soviética também aprendeu com a química de tempos de guerra. Embora nunca tenha industrializado a metanfetamina na escala alemã, ela dependia fortemente de álcool, morfina e, mais tarde, anfetaminas. Manuais militares da Guerra Fria descreviam os estimulantes como ferramentas para manter a prontidão em combates prolongados. O padrão se repetiu: promessas de resistência e custos ocultos. Nem todos os legados foram destrutivos. Algumas drogas usadas na guerra viraram tratamentos médicos. Anfetaminas, apesar do uso indevido, tornaram-se base para terapias de déficit de atenção. A morfina, conhecida por ser viciante, continuou indispensável em ambientes médicos para alívio da dor. A diferença entre medicina e arma não estava na substância, mas na finalidade e escala. Na guerra, pílulas eram distribuídas aos milhões, muitas vezes sem considerar os efeitos. Na medicina, dosagens cuidadosas e monitoramento trouxeram benefícios reais, mas a linha tênue permanece. Debates atuais sobre estimulantes ecoam a década de 1940, quando médicos prometeram que a química tornaria homens incansáveis, focados e obedientes. Após 1945, as nações lutaram para classificar e controlar essas substâncias. A metanfetamina foi banida ou restrita na Europa e Japão. As anfetaminas, porém, seguiram prescritas até os anos 1960, antes do abuso levar a controles mais rígidos. Culturalmente, a memória dos remédios usados na guerra foi suprimida. Veteranos raramente falavam. Sobre as pílulas, as nações preferiam histórias de coragem, sacrifício e tecnologia, não de química.
O mito do soldado incansável era mais fácil de aceitar do que a realidade de exércitos medicados. Só décadas depois, os historiadores descobriram toda a dimensão disso por arquivos e depoimentos. Qual é, então, o legado das drogas de guerra? Primeiro, elas revelam como a ciência pode ser facilmente dobrada à ideologia. Uma pílula que era ajudante da dona de casa virou arma da Blitzkrieg. Um sedativo para acalmar pacientes virou ferramenta de extermínio. Um estimulante que mantinha pilotos acordados levava a alucinações e quedas. Em segundo lugar, elas lembram que drogas são aceleradores, não causas. Metanfetamina não criou o fascismo, nem benzedrina venceu a guerra para os aliados. Ambos eliminaram limites naturais, fadiga. Medo, hesitação, tornando a violência mais fácil e o colapso mais rápido. Por fim, desafiaram o mito da pureza. Os nazistas pregavam força racial e superioridade natural, mas seus soldados e líderes eram sustentados por substâncias químicas. Os aliados reivindicavam superioridade moral, mas também deram pílulas às tripulações. Nenhum lado foi imune à tentação dos atalhos químicos. Mesmo no século XXI, os ecos permanecem. Forças armadas modernas ainda distribuem estimulantes para missões longas, embora sob supervisão médica mais rigorosa. No Afeganistão e no Iraque, os Ilhelacionais forneceram pílulas GO aos pilotos, geralmente modafinil, para manter o estado de alerta. Os debates éticos continuam. Essas pílulas aumentam a segurança ao reduzir a fadiga ou mascaram o cansaço e convidam ao desastre. Na vida civil, estimulantes prescritos são comuns para condições médicas. Usados corretamente, podem ser transformadores. Mal usados, repetem o velho padrão de dependência e colapso. A história que começou nos laboratórios da década de 1930 ainda não terminou. Continua sob novas formas, com novos nomes. Em 1945, o mundo já tinha visto até onde uma pílula podia levar os limites humanos. Também tinha visto o preço: dependência, acidentes, atrocidades e um legado de desconfiança. A química da Segunda Guerra Mundial nos lembra que a tecnologia, por menor que seja, nunca é neutra. Ela carrega os valores de quem a utiliza. E no cadinho da guerra total, os valores foram distorcidos em favor da velocidade, do controle e da dominação. Quando o regime caiu, a química não caiu junto. Ela se infiltrou no tempo de paz, moldando a medicina, os exércitos e as sociedades por gerações. Então, qual é a lição? Não é que as drogas causaram a guerra, nem que explicam suas atrocidades. As drogas atuaram como aceleradores, eliminando as últimas barreiras entre ideologia e ação. Tornaram mais fácil obedecer, suportar e destruir. Deixaram corpos, mentes e sociedades destruídas. A história das drogas na Segunda Guerra Mundial é, em última análise, sobre a relação da humanidade com os limites. Fadiga, dor e medo não são apenas fraquezas. São alertas, freios, lembretes da nossa mortalidade. Apagá-los com a química é correr o risco de perder o equilíbrio que nos mantém humanos. Em 1940, uma pílula transformou soldados em máquinas. Por um tempo, em 1945, a mesma pílula os deixou viciados, destruídos ou mortos. O milagre foi temporário. O custo foi permanente. Hoje, enquanto novas drogas prometem foco mais aguçado, mais tempo acordado e desempenho aprimorado, o eco dessa história deveria nos fazer refletir. A ciência pode ser remédio, também pode ser uma arma. A diferença está nos valores. A Segunda Guerra Mundial mostrou quando a química serve à ideologia. Transformou comprimidos em aceleradores do ódio. Alimentou delírios de invencibilidade e deixou cicatrizes não curadas. Drogas não criaram o ódio, só tiraram o último atrito que o retardava. Abaixo. Essa é a lição da guerra, e seu eco ainda ressoa entre nós. Se esta história o emocionou, desafiou ou ajudou a ver a Segunda Guerra Mundial de forma diferente, será uma honra tê-lo-á em nossa comunidade crescente. Inscrever-se não é só um clique. É uma forma de apoiar histórias impactantes, vozes esquecidas e verdades do passado. Se você acha essas histórias importantes, aperte inscrever-se. Vamos seguir construindo essa jornada juntos. Não se esqueça de comentar.
Lemos todos e adoramos ouvir suas opiniões. Até a próxima, continue explorando a história com a Epic War. Continue fazendo perguntas. Continue buscando a verdade.